Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de equações. É um conteúdo do ensino fundamental, 7º ano, a componente curricular é matemática e a unidade temática é álgebra. A habilidade fundamental é resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis a formas ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Nesta aula, você irá aprender a identificar problemas cuja estrutura permita sua resolução por uma equação de primeiro grau, utilizar propriedades da igualdade para resolver equações de primeiro grau, modelar problemas por meio de equações de primeiro grau e resolver problemas que possam ser modelados por equações do primeiro grau, além de elaborar problemas que possam ser resolvidos por equações do primeiro grau. Gente, venham comigo, pensem e respondam. Hoje, Fernando tem 10 anos. Qual será a sua idade nesse mesmo mês e dia daqui a 10 anos? Bom, gente, se o Fernando tem 10 anos, ele já tem 10. Daqui a mais 10 anos, ele vai ter quanto? 10 mais 10 dá quanto? 20, não é verdade? Hoje, ele tem 10 anos. Porém, daqui a 25 anos, ele vai ter mais quanto? Dá aquela ideia de acrescentar, né? Então, você vai ter que adicionar. 10 mais 25 igual 35 anos, né? Anos aqui e aqui também anos. E x anos? X anos significa uma quantidade qualquer de anos. Ele não especificou, mas fica claro que pode ser qualquer valor ali. Então, fica expresso da seguinte maneira: 10 mais x anos. Então, é igual a isso aí, tá, gente? Uma outra situação é o seguinte, Quando o Carlos subiu na balança, o visor mostrou 46 quilos, tá? Então, ele tem 46 quilos. Quantos quilos ele terá se ganhar 10 quilos? Gente, ganhar tem o sentido de adicionar. Então, vai ser mais 10 quilos, que vai totalizar 56 quilos. Porém, quando ele fala perder 5 quilos, então a gente vai ter a seguinte configuração. 46 menos 5, que vai totalizar aqui 41 quilogramas. Agora, quando fala ganhar x quilos, então vai estar, ele já tem 46, né? Ganhar, a gente já sabe que é adicionar. Então, vai ser 46 mais x quilogramas. E no sentido de perder y quilos, então a gente vai ter o seguinte, 46, que é o peso que ele já tem, só que perder tem o sentido de subtrair, menos y quilos. Então fica assim. Percebam que aqui, em algumas dessas situações, mais especificamente nessas duas, a gente tem uns números que a gente não conhece. Quando a gente não conhece determinado valor, a gente atribui uma variável, tá, gente? Lembrando que a gente tem que aprender a distinguir variável de incógnita. Incógnita é o número que a gente não sabe. Já a variável ela pode variar no sentido de que vai mudar o valor que tem ali. Não é um número que a gente quer descobrir, e sim um número que pode ser variável, tá? Já a incógnita, é um número que a gente quer descobrir. Vamos acompanhar as seguintes situações, Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Se ela andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total dessa avenida? Gente, ela percorreu 2/5 de total de uma avenida, né? Como eu não sei qual é o total da avenida, eu atribuo uma variável, pode ser x, tá? Se ela andasse mais 40 metros, então se ela viesse assim, mais 2x sobre 5, que é o tanto que ela já andou, né? 2/5 de o total de avenida, eu não sei qual é o total. Só que se ela andasse mais 40 metros, ela teria percorrido metade da extensão total da avenida, ou seja, 1/2, que significa metade, do total da avenida. A gente disse que x vale o total da avenida. Então, já deixei claro que x vale o total da avenida. Aí ela fala aqui, que no início ela percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Então, eu botei x.
Só que se ela andasse mais 40 metros, esses 2/5 que ela já andou mais 40, ela teria andado a metade de x, né? Que é a metade da extensão total da avenida. Então essa aqui é a sentença matemática que expressa essa situação. Se ele pedisse o valor total da avenida, aí a gente iria isolar x e descobrir esse valor. Então x já se caracterizaria como uma incógnita e não como uma variável. Então a sentença é apenas essa. Nesse segundo caso, ó, um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro ou 100 centímetros em 2 pedaços. Um dos pedaços, vamos supor que aqui nós temos uma tábua. Ele serrou essa tábua mais ou menos aqui, no meio. Não foi no meio. Em 2 pedaços. Um tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então vamos já botar aqui mais ou menos assim. Um tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então vamos dividir aqui em 4 pedaços. No meio, depois no meio e do meio. Então ele fala assim, ó, que um pedaço tem comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então se um dos pedaços mede isso aqui, o outro vai medir ele multiplicado por 3, que é esse pedaço grande aqui. Aí fala que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço. Então, em 2 pedaços, um pedaço tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, um pedaço que eu não conheço, eu posso dizer que é o quê? X. E o outro pedaço é 3x. Somando os 2 pedaços, ele tem que totalizar quanto? A tábua tinha quantos centímetros? 100 centímetros. Ou 1 metro. A gente vai usar aqui esse 100 centímetros, tá? Então, ó, um pedaço mais o triplo desse mesmo pedaço vai ser igual a 100, tá? Então, a sentença matemática que expressa isso aí é essa aqui, tá? Então, nós temos aqui os 2 pedaços da madeira, um com comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Ou seja, se esse aqui tem esse comprimento aqui, ó, x, esse outro aqui vai ter o comprimento multiplicado por 3, 3x. Então, ó, x mais 3x igual a 100. Então, essa é a sentença, tá, gente? Então, qual que é a definição de equações? Conhecendo as equações agora, né? Toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos nessa sentença é denominada equação. Ou seja, cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita, como a gente vem sempre falando, né? Então, pessoal, para que haja uma equação, tem que haver essa igualdade e tem que haver um número desconhecido representado por um símbolo matemático, tá? E esse símbolo, quando a gente não sabe qual que ele é uma incógnita. Então, ó, a sentença matemática x menos y igual a 20 é uma equação com 2 incógnitas representadas pelas letras x e y. Como toda equação é uma igualdade, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui que a primeira parte da igualdade é chamada de quê? Primeiro membro. E a segunda parte? Segundo membro. A mesma coisa acontece com essa outra situação aqui, ó. Aqui nós temos o segundo membro. E ali nós temos o primeiro membro. Então fica sempre caracterizado dessa forma, tá, gente? Ó, agora eu pergunto para vocês, qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? Agora a gente vai começar a achar a questão da solução de uma equação, né? É o que nós chamamos de conjunto universo e solução de uma equação. Então ele fala assim, ó, primeiro nós temos que descobrir qual que é a sentença. Ele fala qual é o número cujo triplo mais 6 dá 1. Então o número eu não sei, eu só sei que o triplo dele, se eu não sei o número, eu posso colocar uma incógnita, né? 3x. Aí ele fala um número cujo seu triplo, que é esse, né? 3x mais 6 dá 21. Aí ele já te deu aqui, ó, algumas opções, ó, número 1, 8, 5, 9, 2, 4, 10, 3, tá? Então 3x mais 6 igual a 21. Para a gente descobrir esse valor, a gente isola a variável que tem x, ó, é 3x. Esse 6 que está no primeiro membro, se eu quero tirar ele daqui, eu passo ele para o segundo membro.
Quando eu passo ele para o segundo membro, ele troca o sinal. Isso aqui é positivo, ele vem o quê? Negativo. Então, ó, 3x é igual a 21 menos 6, que dá quanto? 15. Porém, eu quero descobrir o valor de x, então eu vou isolar ele. Qual é a operação que está ocorrendo aqui? Ó? Se não aparece o símbolo, significa que é uma multiplicação. Então, ó, o número que já está do outro lado da igualdade, no segundo membro, ele permanece. Aí a gente opera fazendo o seguinte: se eu estou multiplicando, eu passo o número que está no primeiro membro para o segundo pela operação inversa. Quando eu estava somando, ele vem subtraindo, quando eu estou multiplicando, ele vem dividindo. Portanto, esse símbolozinho aqui significa portanto, tá, gente? X é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5. Então, o valor de x, gente, é 5. E é esse valor aqui. Então, esse valor é a solução dessa equação. Por quê, professor? Porque a gente tira o que nós chamamos de prova real. Se na prova real os dois lados da igualdade forem iguais, por isso o termo igualdade está correto. Então, vamos verificar aqui, ó, 3 vezes x, porém eu sei que x é 5. Então, vou colocar 5 mais 6 igual a 21. Então, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Mais 6 igual a 21. 15 mais 6 dá 21. 21 é igual a 21? Os dois membros estão iguais. Então, 5 é uma solução da equação. Aí aqui ele deu uma possibilidade de soluções. A gente poderia resolver de outra maneira, que não essa aqui? Poderia. Qual seria ela? Nós pegaríamos cada um desses valores e substituiríamos no lugar de x. Sempre que acontecesse isso aqui, ó, 21 igual a 21, ser igual dos dois lados, daria certo. Porém, só vai dar certo com o número 5. Se a gente bota o número 2, seria 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 é igual a 21? Não, é diferente. Então, daria muito mais trabalho, né, gente? Então, é mais conveniente a gente isolar o valor e descobrir o valor de x. Agora, vamos para outro caso, ó. A metade de um número, então vamos descobrir a sentença. A metade de um número é 1 sobre 2. É um número qualquer dividido por 2, né? Só que esse número tem que ser multiplicado da variável, porque eu não sei que número é esse. Então, 1 vezes x, tá, gente? Mais o seu dobro, mais 2x. Porque eu não sei quem é esse número. Eu estou dizendo que a metade dele, que é ele sobre 2, mais 2x, dá 20. É igual a 20. Então, qual é esse número? Lembrando, gente, que 1 meio vezes x, ó, o x é um número inteiro, então fica subentendido que ele tem denominador 1. A gente multiplica tanto em cima quanto embaixo. Então, 1 vezes x dá x, 2 vezes 1 dá 2. X sobre 2 mais 2x é igual a 20. Então, vamos resolver isso aí, tá? Eu vou trazer para cá para deixar aquele cantinho lá mais tranquilo. Então, a equação eu já sei, a sentença matemática é x sobre 2 mais 2x igual a 20. Então, vamos lá, gente. Primeiro, nós temos que fazer o MMC, porque aqui nós temos soma de fração. Lembram? O MMC de 2 e 1. Então, MMC de 2 e 1. O MMC de 2 e 1, o próprio número 1 já está unificado, né? Já é 1. Então, é só dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O propósito do MMC é esse. Então, deu só o 2. Então, aqui é 2. Aí eu venho, ó, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, para descobrir quem que vai ficar aqui na parte de cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x, x. Mais, aqui, ó, subtende-se que tem 1, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4x. Igual a 20. Então, ó, x mais 4x dá 5x. Professor, por que você somou? Porque aqui tem a variável e aqui também. Só que aqui fica um número que fica implícito, que é o número 1. 1x e só x é a mesma coisa. Então, ó, a gente mantém a variável, né, e soma. Faz a operação dos coeficientes. Então, fica 5x sobre 2 igual a 20. Agora, a gente multiplica cruzado. Ó. Todo número inteiro tem denominador 1. 5x vezes 1 dá 5x. 2 vezes 20, 40. Então, a gente fica o seguinte, ó, x vai ser igual a 40. Então, o 5 que está multiplicando, ele vem para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ó, x igual a 40 dividido por 5. Logo, x é igual a 8. Então, o valor de x para satisfazer essa equação é 8. É esse valor aqui, ó. Qualquer um desses outros aqui não satisfaria. Professor, como é que eu sei que está certo? Vamos botar aqui, né? Um número dividido por 2, né? Que é a metade desse número, mais o dobro desse número,
tem que ser igual a 20. Então vamos ver se isso bate. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Mais 2 vezes 8, 16. Tem que ser igual a 20. 4 mais 16 é 20. Portanto, 20 igual a 20. Então a resposta aqui está correta. Então, gente, vamos considerar as seguintes situações, né, para analisarmos o conjunto universo e a solução de uma equação. Qual dos elementos do conjunto A, o conjunto A está especificado aqui, né, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, nós podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade x mais 2 igual a 6. Eu vou fazer primeiro o método mais simples, mas depois eu vou mostrar a outra situação para vocês. Ó. A gente poderia fazer o seguinte, ó, x mais 2 igual a 6. Então, eu quero isolar x para descobrir o seu valor. Então, o 6 já está aqui no segundo membro, né? O 2 que está no primeiro vem para o segundo. Ele troca o sinal. Se está mais, vem menos. Então, x é igual a 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Então, o valor que vai satisfazer essa equação para dar certo vai ser apenas 4. Vai ser apenas esse aqui. Mas vamos confirmar de outra maneira. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, ó. Para A igual a 1. Então, a nossa sentença vai ser assim, ó. X mais 2 igual a 6. Eu estou dizendo que A é 1, então vai lá. 1 mais 2 igual a 6. Logo, 1 mais 2 é quanto? 3. 3 é o quê? Diferente de 6. Então, para 1 não deu. Vamos ver aqui para 2. A igual a 2. Então, a gente vai ter assim, ó, x mais 2 igual a 6. 2 mais 2 igual a 6. 2 mais 2 é 4. 4 é diferente de 6. Então, não deu aí. Vamos lá para A igual a 3. Então, a gente vai ter aqui x mais 2 igual a 6. 3 mais 2 igual a 6. 3 mais 2 é 5 e 5 é diferente de 6. O 4 eu já sei que dá certo, porque a gente já fez ali, né? Então, vamos pular para o A igual a 5. Então, a gente vai ter x mais 2 igual a 6. 5 mais 2 igual a 6. 5 mais 2 é 7. 7 é o quê? Diferente de 6. Então, não deu para A também daquele jeito. E, finalmente, vamos lá para A igual a 0. Então, a gente vai ter que x mais 2 é igual a 6. 0 mais 2 igual a 6. 0 mais 2 é 2 e 2 é diferente de 6. Então, gente, percebam, ó, que ambos esses valores estão o quê? Errados. O único que deu certo foi o 4. Então, a única solução é o 4. Então, percebam, ó, o tão trabalhoso que é fazendo pelo método da substituição. Então, ainda o método mais fácil é o método da resolução, que é só encontrar o valor isolando a incógnita, né? Isolando a variável desconhecida. Então, gente, o conjunto A 0, 1, 2, 3, 4, 5, formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir, é denominado conjunto universo da equação, que são todas aquelas possibilidades que são ofertadas por um enunciado. Então, ali está o conjunto universo. Porém, nós temos apenas alguns valores que são considerados o quê? Conjunto solução, que no caso é o número 4, que ele também, além de ser chamado de solução, é chamado de raiz da equação. Como se trata de uma equação do primeiro grau, ele vai ter uma única raiz. Então, num conjunto universo grande, não importa o tamanho dele. A gente só vai ter uma raiz se for uma equação de uma incógnita. Se for de 2, 2. Se for de 3, 3. Perdão, do primeiro grau. Tem uma incógnita, né? Apesar de ter uma incógnita, é do primeiro grau. Se for do primeiro grau, uma raiz. Se for do segundo grau, 2 raízes. E daí sucessivamente. Então, ó, qual é o número natural agora, nessa situação, que podemos colocar no lugar de x para tornar verdadeira essa igualdade aí, ó? A igualdade é qual? 3x igual a 15. Então, a gente poderia muito bem sair caçando os números, né? Como ele fala número natural, ele não diz não nulo, começa do zero. 0, 1, 2, 3 e daí sucessivamente. A gente não vai fazer isso, porque que fica mais fácil a gente isolar o x, né? 3x igual a 15, então x vai ser igual a 15, o 3 está multiplicando, vem dividindo. Então, x é igual a 15 dividido por 3, 5. Se x é 5, o único número natural que vai satisfazer ele é o 5.
Na hora que chega aqui, ó, bora botar até o 5. Então a gente vem aqui, o 4, 5, 6, 7, 8 e daí sucessivamente. Então, ó, o 5 é o único que satisfaz. Então, gente, o único número natural que vai satisfazer essa situação é 5. Ah, professor, mas por quê? Ah, a gente vem para a prova real. 3 vezes quem é x é 5. Tem que ser igual a 15 para satisfazer a igualdade da equação. Então, 3 vezes 5 é quanto? 15. 15 é igual a 15? É. Então, ó, se verificou que de fato é uma equação. Nesse outro caso, ó, qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença dada pela igualdade? Ele pede número inteiro. Vamos ver se isso é possível, né? Então, ó, y mais 1 igual a menos 5. Então, gente, y vai ser igual a menos 5. Tá mais, vem menos. Trocou o sinal, né? 1. Então, y é igual a menos 6. Então, o número inteiro que satisfaz isso aí é menos 6. Lembrando que números inteiros, gente, admitem valores positivos e negativos. Nos naturais, não. Apenas positivos. Ah, professor, bora ver se bate mesmo. Bora tirar a prova. Então, vamos lá. Ó. Menos 6, que é o valor de y, mais 1, tem que ser igual a menos 5. Então, gente, sinais contrários. Ó, aqui é negativo e aqui é positivo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou subtrair 1 de 6, que dá 5. Quem é maior? É o 6 ou 1? O 6. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, menos 5 igual a menos 5. Situação verídica. Agora, já nesse caso aqui, ó, qual é o conjunto solução da equação x menos 1 meio igual a 0? Sendo que o conjunto universo tem que estar nos inteiros, tá? Ele está dizendo que o conjunto universo tem que ser igual ao conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é representado por essa letrazinha Z aqui, tá? Conjunto dos números inteiros. Beleza? Então vamos lá, ó. X menos 1 sobre 2 igual a 0. Logo, x vai ser igual a 0 mais 1 sobre 2. Portanto, x vai ser igual a 1 sobre 2. Então, o valor que satisfaz essa equação para que ela seja verdadeira, ou seja, tem que ser 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 0 dos dois lados. Então, ó, esse 1 sobre 2, isso aqui é um número, gente, número o quê? Não, um número não inteiro, então é um número racional. Nesse caso, ele faria parte de outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais e não dos inteiros. Então, ele não existe, né? Não existe solução. Não existe solução nos inteiros para essa equação. Então, não existe. Como verificar se o número dado é raiz de uma equação, pessoal? Ó, nós podemos verificar se o número dado é raiz ou não de uma equação procedendo do seguinte modo. Primeiro, substituímos a incógnita pelo número dado, que é o que a gente vem fazendo, né? E depois calculamos separadamente o valor numérico de cada membro da igualdade obtida, que aí é só para tirar a provinha real, tá? Então, se o valor numérico do primeiro membro for igual ao valor numérico do segundo membro, o número dado será raiz ou solução da equação. Se os valores forem diferentes, não será raiz ou solução. Então, vamos verificar se menos 6 é raiz dessa equação aí. A equação é 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Professor, por que isso aqui se configura como uma equação? Primeiro, porque tem a variável desconhecida, né? Que é a incógnita aqui. E também tem uma igualdade. Tem uma igualdade com variáveis, é uma equação. Então, para verificar se menos 6 é raiz dessa equação, a gente substitui no lugar de do x, né, que é a variável que a gente não sabe, o menos 6, para ver se esse menos 6 é conjunto de solução ou raiz. Menos 6, aí menos 5 igual a 5 que multiplica menos 6 mais 7. Então, a gente tem aqui, ó, 3. Primeiro se multiplica para depois subtrair, tá, gente? É questão de ordem, prioridade. 3 vezes menos 6 dá menos 18. Menos 5 igual a 5 vezes menos... Perdão, gente. 3 vezes 6 é menos 18. 5 vezes menos 6 dá menos 30. Mais 7. Então, ó,
Menos 18 menos 15 dá menos 23. Professor, por que ficou negativo? Sinais iguais, a gente soma e mantém um sinal. Agora aqui tem sinais contrários, a gente subtrai. 30 menos 7 dá 23. Porém, quem é maior, o 30 ou o 7? O 30, qual que é o sinal dele? Menos. Então, ó, aqui deu certo. Ou seja, menos 6 é raiz dessa equação, porque ambos os lados tiveram valores iguais na igualdade, ou seja, houve uma igualdade. Então, 6 é raiz da equação, tá, gente? Nesse outro caso, verificar se 2 é raiz da equação. Então, vamos lá. Y ao quadrado é a equação, né? Menos 5y igual a 3y mais 6. Então, é só substituir por 2, ó. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 igual a 3 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6, mais 6. 4 menos 10, gente, dá o quê? Dá menos 6, tá? Igual, aqui 6 mais 6, 12. Menos 6 é igual a 12? Não, é diferente. Então, o número 2 não é raiz da equação. Se eu quisesse descobrir, eu faria o quê? A gente resolveria a equação lá, ó. Tá aqui, aí, ó, vocês como podem ver que é o quadrado, já fica subentendido que vai ter duas raízes. Eu sei que menos 6 não é uma delas, porque não satisfez essa situação, tá? Menos 6 não. 2, ó. 2 ao quadrado deu 4. 5 vezes 2 dá 10. 4 menos 10, menos 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, nesse caso, não é para essa equação aqui. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Se atentem, né, à questão da equação, se vai ser raiz ou não, do conjunto universo, do conjunto solução, para que vocês não se percam nesse conteúdo. É um conteúdo que é sequência para o restante da vida acadêmica de vocês, tá? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e principalmente no ensino superior. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.